Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Mente Aberta aqui da Rede Sub de Televisão. Hoje vamos conversar com o professor Irineu Inácio, deputado estadual pelo PSL aqui de Minas Gerais. A conversa vai ser muito boa, vamos falar sobre terceiro setor. Não sai daí porque o Mente Aberta já está no ar. Vamos falar sobre a importância do terceiro setor no Brasil e para conversar sobre esse tema tão relevante, tão importante, estou aqui com o deputado estadual Irineu Inácio. Professor Irineu, seja bem-vindo ao Mente Aberta, querido. Obrigado, Cássio. Quero cumprimentar todos que assistem à Rede Super e dizer da minha alegria de estar presente aqui hoje, nesse momento tão importante. Ô, deputado, já vou começar, porque eu sou professor como o senhor, né? Eu queria começar perguntando o seguinte: por que o senhor deixou a sala de aula e foi ser deputado? Antes de você ser vereador, como é que foi o processo? Olha, desde quando estudava, eu já tive a experiência de sala de aula, né? Ainda fazendo curso de matemática, eu tive a experiência de poder dar aula em escolas estaduais, na periferia, né? E depois tive a oportunidade de ir para Contagem, trabalhar numa fundação de ensino profissionalizante, que é a Fundação de Ensino de Contagem. A FUNEC. A FUNEC, instituição extremamente reconhecida na cidade. A gente concorria, era com o Cefet, com o T. Então, tínhamos nas épocas boas, de 15 mil alunos, 21 escolas. E eu fui dar aula na FUNEC. E logo em seguida, depois de uns 3, 4 anos que lá estava, eu fui convidado para ser diretor de escola. Então eu fui para a direção, fiquei na direção durante um período de quase 10 anos. Nesse período passei por outras áreas também da educação, pela superintendência de ensino. E depois no período de 2000 a 2004 eu fui novamente para a superintendência de ensino da fundação, para a gente poder reestruturar, para a gente poder criar novos cursos, atender a legislação que estava em vigor na época. E aí veio toda uma história, né? 2004, o meu nome apareceu de maneira muito natural na cidade, no seio do magistério, da educação, sobretudo na FUNEC, como um representante do segmento da educação. Professor Irineu, é interessante você estar falando isso, porque o senhor é do PSL, partido do nosso presidente. Não estou enganado, não? Não, sou do PSL. Um partido extremamente conservador, concorda? Concordo. Porque eu normalmente, como também alguém que milita no magistério, normalmente nossos colegas são da maioria de esquerda. Como é que o senhor foi se filiar ao partido de direita? Mas a história é um pouquinho antes, né? Quando eu saí candidato, eu saí pelo PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Então eu fui eleito meus 3 mandatos de vereador pelo PSDC. Sempre por Contagem? Sempre por Contagem, né? Fui 12 anos vereador, durante o período de vereador eu fui 4 anos presidente da Câmara. Sério? 2008, 2009 a 2012. 2013 eu tive uma passagem pela Secretaria de Administração durante um ano e pouco. E estranha muito talvez o magistério, porque quando eu fui ser candidato pelo PSDC, eu não tinha nenhuma dificuldade, porque embora o magistério tenha um viés muito de esquerda, mas o PSDC era um partido mais de centro, não era muito de direita, então a gente conseguia fazer essa construção tranquila dentro da escola. Agora, em 2016, né, quando eu terminei meu mandato, 2017, aí eu decidi que eu queria buscar um outro caminho, né? Até então nem era essa proposta de ser candidato a deputado estadual, mas eu queria um outro projeto, porque eu já tinha sentido que esse projeto de esquerda no Brasil, o projeto de centro-esquerda, ele já tinha exaurido, não dava mais. E nessa construção, nós começamos então, junto com o ministro, com o deputado Marcelo Álvaro Antônio na época, né, nós fomos convidados pelo então candidato Jair Bolsonaro para a gente ajudar a organizar o PSL em Minas Gerais e ajudar a coordenar a campanha dele. Isso me agradou muito, porque eu já tinha convicção que a gente tinha que sair desse modelo. Mas confesso para você que eu tive muito problema na educação. Sim, porque as pessoas não conseguiam entender, né? Eu, professor,
né? Sempre um viés mais de centro, nunca fui de esquerda, mas mais de centro, e me filiar a um partido de direita, né? Conservador. Então, assim, vários colegas de professores falaram assim, mas não dá para votar no CEID, no PSL. Né? Então, tive problemas com reitores de universidade. Mas o senhor, o professor Irineu, foi eleito. Quem é o seu eleitorado? Eu estou falando agora para deputado estadual, que é o mais recente. Olha, eu tenho uma base, né, em Contagem, né, de um eleitorado mais politizado, inclusive uma região que tem que foi catequizada pelo PT na época e que depois foi mudando também, foi percebendo que o tempo veio e que o PT não deu a resposta que eles esperavam. Uhum. Né? Tem uma base boa na cidade de Betim, por ser divisa, e tem um eleitorado, né, junto numa parceria muito forte com o deputado Marcelo Álvaro Antônio. Eu tive uma votação expressiva em Belo Horizonte. Sim. E no interior, a gente sempre buscou associar o nosso mandato ao mandato do presidente Jair Bolsonaro. Então nós tivemos esse eleitorado que acreditava na mudança e que acreditava nos deputados do PSL. Eles queriam votar no 17. Isso. Nós já estamos aí, né, com alguns meses de governo PSL. Em Minas nós estamos com o governador do Novo, Romeu Zema, mas na federação o Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação do governo do estado, que é um partido, desculpa o trocadilho, um partido novo no governo, que é o partido do Romeu Zema, e desempenho depois do nosso querido Jair Messias Bolsonaro, que é do PSL? Primeiro, estado, como é que o senhor tem visto os primeiros meses do governo Zema? Olha, eu milito a política há muito tempo, né? Eu acho que a política não é só a gente mudar para o novo. A gente precisa do novo, mas aquele novo que tem experiência política. Eu acho que o Zema está pagando um preço muito alto, né, pela falta de experiência política que ele tem. Ele tem uma experiência fantástica na área empresarial, sim, mas esse jeito da política, de como conduzir as coisas, de como conversar, ele não parece muito paciente com esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Tanto é que as relações que ele estabelece com o meio político são muito ruins, sabe? Acho até que não é por falta de boa vontade dele, eu acho que é por falta de jeito mesmo. Que acredito que com o tempo ele vai acabar tendo que compreender a dinâmica da política para poder começar a conversar com os atores políticos para que ajude ele a tirar Minas Gerais dessa situação tão delicada que nós encontramos no momento. Porque, antes de falar do Bolsonaro, por que o PSL não colocou candidato para o governo de Minas? Nós até tentamos, sabe? Nós convidamos alguns candidatos, mas no início eles não acreditavam, né, na ideia do Bolsonaro, né, que Bolsonaro seria presidente da República, e emplacar. Então eles ficavam naquele negócio, né? Não, eu vou para aí, eu vou perder minha vaga aqui de deputado, eu quero ser senador. Nós convidamos 3. Qualquer um dos 3 seria o nosso governador de Minas. Sabe? Nós não temos a menor dúvida. Tanto é que o Zema ganhou a eleição no dia que ele falou que ele iria apoiar o Bolsonaro, né, num debate. E ele admite, né? isso. Ele admitiu isso. Né? Então, a gente fez de tudo, mas como o partido era muito novo e nós conseguimos o PSL só no mês de março, então nós tivemos muito pouco tempo para poder fazer essa construção, né, da chapa proporcional e da chapa majoritária. Então nós optamos por poder fazer a construção da proporcional, que a gente dava visibilidade na campanha do Jair, em Minas Gerais, e acabamos não tendo condição de buscar um nome que seria realmente competitivo, né, para poder disputar a eleição. Convidamos, mas aqueles que nós convidamos, hoje eles arrependem amargamente. Imagina. Amargamente, porque sabiam que seria fatalmente o governador de Minas. Agora, inclusive teve um que já tentou umas 2 vezes e não deu conta. Dessa vez ele teria sido. Agora, em São Paulo, por exemplo, a Janaína Pascoal concorreu pelo PSL e teve uma votação absurda, né? Fantástica, né? Mais de 1,5 milhão de votos, né? Então, lógico que é um colégio eleitoral enorme, né? Mas os deputados do PSL do Brasil inteiro, de uma forma geral, foram muito bem votados. E não há problema de reconhecer que isso foi, como é que eu posso dizer, na garupa ali da votação do Bolsonaro. Efeito, né? Bolsonaro. Efeito Bolsonaro. Efeito Bolsonaro. A gente tem que compreender, né, que nós pegamos o momento da mudança no Brasil, nós incorporamos esse discurso da mudança, nós acreditamos nessa mudança e fomos eleitos. Fatalmente, se a gente tivesse talvez no outro partido, tudo indica que
a gente não teria tido esse sucesso que nós tivemos de eleger em Minas Gerais 6 deputados federais e 6 deputados estaduais. Né? Mas hoje em dia, eu quero chegar no Bolsonaro, mas eu estou interessado muito nessa questão. Após a eleição, houve uma procura de pessoas de outros partidos para se filiar ao PSL, tendo percebido que o partido se fortaleceu muito nessa última eleição? Pelo Brasil afora, sim. Em Minas também a gente teve algumas pessoas com essa intenção de filiar, mas como a gente já tem uma bancada de 6 deputados, nós entendemos que não era o momento também da gente simplesmente abrir o espaço, né, para poder inchar a bancada e que talvez no primeiro momento a gente não ia ter nenhuma contribuição para isso. Talvez a gente teria mais problema futuramente do que, né, o que a gente poderia estar ganhando agora. Porque hoje a maioria dos partidos de centro, de direita, eles já estão na defesa do nosso presidente, sim, sabe? Então, necessariamente, ele não teria que sair do partido dele, correndo o risco, inclusive, de perder o mandato, né? Porque isso pode de fato acontecer, né? Porque você não está fora da janela, do período da janela. Então, para correr esse risco sem necessidade. Mas que... Lá na Assembleia nós temos vários deputados que são extremamente simpáticos à ideologia, à proposta do PSL, sem dúvida alguma. Pois é, falar então PSL, falar do Jair Messias Bolsonaro, eu gostaria de deixar aqui para o segundo bloco, o professor Irineu, a sua avaliação do governo do nosso presidente. A grande mídia tem sido cruel, a cada dia um escândalo plantado. A minha avaliação é essa. Né? Depois de 2, 3 dias se desplanta o escândalo. Mas a sua avaliação, o nosso presidente tem se saído bem, tem se saído mal, tem se saído razoavelmente bem? Você vai responder depois do intervalo, tá joia? Ok. Estou conversando com o deputado e professor Irineu Inácio sobre terceiro setor, sobre política brasileira. Não saia daí porque o Mente Aberta vai para o intervalo e volta já já. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, tendo uma conversa muito agradável com o deputado estadual Irineu Inácio, professor Irineu. Eu quero saber agora a sua avaliação do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor acha que ele tem cumprido o que prometeu na campanha? Olha, Cássio, o presidente nosso hoje, ele pegou um país destruído, país completamente sem nenhuma base. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que reconstruir um país. E essa reconstrução começou pela reforma da Previdência, que os governos anteriores tentaram e não deram conta. Essa é a principal reforma que a gente precisa ter hoje. E ontem nós tivemos a surpresa agradável que a comissão já aprovou o relatório. O Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, ele está muito otimista que esse projeto será votado ainda nesse semestre, antes do recesso parlamentar. Estive em Brasília essa semana conversando com alguns deputados, eles estão todos muito motivados a votar essa reforma. A partir dessa reforma virão as reformas mais importantes depois, que são as boas, que é a reforma da economia, fazer o país voltar a crescer. Sim. Só do Congresso, só da comissão votar, você viu, a Bolsa bateu recorde, o dólar caiu, a confiança no país voltou a crescer novamente. Então o Bolsonaro, com toda a dificuldade que ele tem, ele é um presidente extremamente experiente, extremamente determinado, e ele continua com aquela firmeza que nós vamos governar o Brasil sem esse toma lá da cá. Então, não vai fazer o jogo, não. Nós não vamos fazer o jogo. O Congresso entendeu, né, e eu tenho convicção que vai votar essa reforma, que talvez seja difícil, mas depois virão tantas coisas boas pela frente, e nós precisamos combater, né, o que nós temos hoje, que é o grande problema, que é o desemprego. Sim. A melhor política social que nós temos que colocar no Brasil chama emprego. Se a gente conseguir fazer isso, o presidente começa o próximo ano, você pode ter certeza, com um país diferente. Essa é a nossa expectativa. O senhor é matemático, professor Irineu. Eu queria saber se a sua avaliação matemática é de que a reforma da Previdência é necessária. Porque parece que é uma questão matemática mesmo, né? Não, sem reforma, dentro de muito pouco tempo, ninguém tem mais condição de receber salário de aposentado. Isso aí em todos os níveis, federais, estaduais, iniciativa privada. A conta não fecha. A conta não fecha, exatamente. Então a gente tem que ter a reforma, né? Às vezes as categorias acham ruins, você tem que aumentar a idade, mas nós temos que entender hoje que uma pessoa de 50 anos é muito novo para aposentar,
Não dá para aposentar com 50 anos mais. Nós temos uma expectativa de vida hoje próxima de 80, né? Então a gente tem que entender, e nós brasileiros precisamos de entender que a gente também precisa dar a nossa contribuição e precisamos no momento talvez que a gente está mais pronto para poder produzir, nós não podemos abrir mão de ajudar o país, sabe? Né? E deixar de trabalhar, sabe? O professor, sobre essa questão da contribuição, me parece que um setor que tem contribuído de maneira muito eficaz para melhorar o nosso país é o terceiro setor. Né? Muitos desconhecem essa classificação, primeiro, segundo, terceiro setor. Queria que o senhor explicasse para a gente, rapidamente, o que é o terceiro setor e a importância do terceiro setor para o sucesso da nossa nação, do nosso país. Olha, o terceiro setor é um setor filantrópico, né? Ele não trabalha com lucro. Né? Então, eu tenho convicção que nós precisamos aprofundar cada vez mais, né, o poder público, as parcerias com esse setor. Às vezes as pessoas falam assim, mas tem muito rolo no terceiro setor. A gente pode escolher aquelas entidades, aquelas associações, aquelas fundações que têm toda a sua vida organizada. Sim. Contabilidade transparente. O terceiro setor tem duas coisas, Márcio. A gente tem a prestação de serviço e a prestação de conta. Se você fiscaliza essas duas coisas, você determinou qual que é a prestação de serviço. Foi prestado o serviço? Prestou a conta? Está resolvido o problema. Não tem mais nada que fazer, sabe? Então é muito simples. O governo precisa ter a capacidade de fiscalizar. Só isso. Para fazer com que isso dê certo. Então eu acho que o caminho que a gente tem no Brasil hoje, né, o caminho dos municípios é cada vez mais delegar para o terceiro setor para que toque as políticas sociais, as políticas, né, de atendimento ao idoso, à criança, sabe? A esse setor complementar do poder público. Ele é mais eficiente, é muito mais barato. Sim. E é muito mais rápido. Há algum tempo, várias fundações do terceiro setor, que no papel eram filantrópicas, começaram a apresentar desvios de finalidade, desvios de verbas, e começaram a ser chamadas de pilantrópicas, né, de pilantragem, e não filantrópicas de filantropia. O que fazer para evitar que fundações sejam criadas? E a gente sabe que às vezes a pessoa cria a fundação com o nome da mãe, com o nome de sei lá de quê, né, para arrecadar verba do setor público, ou às vezes do setor privado mesmo, e essa verba acaba sendo destinada para benefícios individuais e não da coletividade. O que fazer para evitar isso? No segundo mandato do PT, nós tivemos o escândalo das ONGs, não é isso? E ali ficou parecendo que todas eram ruins. Talvez o problema do Brasil é esse, né? Quando você tem um escândalo, generaliza tudo. Eu diria para você com tranquilidade. A grande maioria das entidades brasileiras e as mineiras, elas são muito organizadas e muito sérias. São idôneas. São idôneas. Então, quem faz a parceria é o poder público. O poder público tem que saber com quem ele vai fazer. Ele quer fazer a parceria para ter rolo, é ele que escolheu essa entidade para poder fazer a parceria. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade. Nós vamos continuar tendo entidades que estão lá preparadas para fazer alguns desvios de conduta, vamos continuar tendo. Agora, nós não precisamos de ser parceiro delas, não é isso? Te afirmo que a iniciativa privada, se ela vai dar recurso para esse pessoal, para essas eles não vão dar. Eles vão pesquisar primeiro qual que é o trabalho dessa entidade, o que ela faz, qual que é o seu histórico passado, sabe? Para poder fazer. Então, assim, eu acho que essas ruins, por si só, elas vão desaparecer do mercado. Sim, por si só. O professor Irineu, você começou a sua carreira política no Legislativo, não é isso? E continua no Legislativo. Continua no Legislativo. Começou como vereador de Contagem, 3 gestões. 3 mandatos, isso. E agora está no primeiro mandato como deputado estadual. Primeiro mandato como deputado estadual. Um passarinho me contou que lá em Contagem andam dizendo que o seu nome está sendo cogitado também para o Executivo. Isso é fato ou é boato? Olha, eu tive uma experiência em 2016, eu não quis mais ser candidato a vereador e a proposta era ser candidato a prefeito em 2016. Fatalmente, eu estava numa condição muito excepcional e tinha uma chance enorme até de ganhar a eleição em 2016. Mas a questão partidária no Brasil é tão séria, do ponto de vista que não leva a sério, que
Quando eu estava no dia de registrar minha candidatura, eles foram lá, chamaram e falaram assim, você não será mais candidato. Foi o mesmo que eles fizeram com o Márcio Lacerda agora, na candidatura dele de governador, que fatalmente seria o governador. Então, fizeram isso aí. A partir daí, né, o meu nome sempre anda na cidade. O Irineu será o próximo candidato a prefeito. O que eu tenho a dizer é o seguinte, qualquer cidadão que está no meio político, claro que quer ser prefeito da sua cidade, né? Sobretudo uma cidade do tamanho de Contagem, uma cidade com tantos desafios, e que a gente que está fora acredita que a gestão poderá ser melhor, sabe? Que a gente pode fazer um pouco mais. Você quer deixar a sua contribuição, como eu deixei na Câmara, deixei na presidência, vou deixar meu legado lá na Assembleia. Então, eu também, claro, né? E assim, por todos os cantos de Contagem que eu ando, realmente as pessoas me abordam mesmo. Irineu, e aí, você vai ser candidato a prefeito? E o que você responde? Eu respondo o seguinte, que no momento certo, nós vamos tomar essa decisão, né? Mas que eu jamais me furtarei, né, a uma tarefa que a população me der. No caso como eu posso dizer, de estar pensando em ir para o executivo, não é? Contagem, há vários anos, tinha um diferencial aqui na região metropolitana, que era a questão do IPTU. Isso todo mundo tinha aquela inveja santa, né? Contagem, o IPTU apenas para empresas, o cidadão comum não paga IPTU. Como é que está o IPTU hoje de Contagem e qual seria a sua ideia se o candidato fosse? Olha, eu acho que o imposto, o princípio dele é o princípio da justiça. Né? Cobrar IPTU... Contagem hoje é uma cidade que voltou IPTU nessa gestão agora. E foi muito ruim, porque o prefeito foi para a rua e prometeu que não voltaria. Então ele traiu o povo, sabe? Porque você tem que, quando você vai para a campanha, você tem que falar para a população o que você vai fazer. Não dá para você falar uma coisa e depois fazer outra. Né? O que eu penso em relação ao IPTU? E acho que hoje é muito difícil se alguém chegar lá e falar assim, nós vamos isentar o IPTU de novo. Eu acho que é mais um calote que vai ser dado da população. Porque é a renda da prefeitura principal. Porque não é só por isso, Márcio. É porque quando você tira o imposto, você tem que colocar outro no lugar. Sim. E onde que você vai arrumar um outro imposto para colocar no lugar do IPTU? Você vai ter que sacrificar um outro segmento e sacrificar muito. E talvez você sacrifique o empresariado que precisa dar emprego. Exato. Precisa dar emprego. Que quem tem que dar emprego não é prefeitura, não, é empresário. Sabe, o empresário tem que produzir. Então, o que eu penso e o que eu acredito que a gente pode fazer em Contagem? É o princípio da justiça. O IPTU de Contagem é muito caro. É fora da realidade, é injusto a maneira com que ele foi feito. Pegaram uma planta que estava desatualizada, que era para ser cobrada em cima daquela planta, até a população conseguir novamente entender aquele imposto. A gente começaria desse tamanhozinho. Nosso IPTU não passaria, dentro da proposta inicial, não passaria de R$1.000. As melhores casas. Era 100, 150, 200, 300. Hoje é perigoso você não achar nenhum de 1.000. Tudo é acima de 1.000. Meu Deus, é muito caro. Nós temos IPTU em Contagem que é mais de R$40.000. Sabe? Então é uma coisa fora da realidade. Sabe? A população não dá conta de pagar. Então a gente precisa fazer um debate com o povo de Contagem para ver o que é possível ser feito para poder adequar esse IPTU dentro do valor real e dentro daquilo que a população dá conta de assumir, sabe? Porque a gente precisa, nós ficamos 29 anos sem pagar IPTU. Então a gente precisa novamente acostumar com o imposto. Então você tem que ser gradativo. Esse ano é 300, ano que vem é 320, no outro é 350, até a gente chegar novamente naquele patamar, talvez daqui 15 anos, a gente chegar novamente no patamar que realmente é o valor real de mercado, o valor venal, sabe? Eu acho que eu tenho, por princípio, tudo que a gente vai fazer, primeira coisa que tem que colocar na frente é a justiça. Se você não for justo, não serve. Então tem que ser justo e tem que ser verdadeiro, sabe, com o povo. Quero agradecer demais o professor Irineu Inácio pela conversa muito agradável aqui no programa Mente Aberta. Professor, muito sucesso nessa sua gestão. Vai até quando lá na Assembleia Legislativa? Olha, o mandato é de 4 anos, começamos em 2019, né? Fevereiro de 2019, 20, 21, 23, né? 19, 20, 21, 22, né? 22. Final de 22. E vamos ver nas próximas o futuro a Deus pertence, né?
Quero agradecer. A gente nunca pode prever nada, né, Márcio? Se sair candidato, pode vir aqui que a gente... Olha, eu falo isso sempre. O Romeu Zema, ele veio que ser entrevistado, tinha 3%, viu? Depois é que ele foi eleito. Então... Quero voltar aqui, então. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Muito obrigado a você também, que assistiu o nosso programa Mente Aberta com o professor Irineu Inácio, deputado estadual pelo PSL. E eu espero que você tenha gostado. Eu gostei demais dessa conversa. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo programa Mente Aberta aqui da Rede Super. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.